Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos. Aqui é o professor Emílio do canal Relatos Bíblicos, né? Seja bem-vindo, né, ao meu canal. É um canal de estudo sobre a Palavra de Deus. E hoje vou explicar para vocês sobre um tema interessante na vida cristã e também na vida do ser humano, que é a salvação em Cristo Jesus. Hoje vamos compreender um pouco desse tema através da Palavra de Deus. Realmente vai nos esclarecer sobre esse tema, porque na verdade nós fazemos perguntas, mas quem dá resposta é a palavra de Deus. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração, né, para nós compreender esse tema de maneira especial. Querido Pai, obrigado, Senhor, nesse exato momento. Eu quero que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para compreender tua santa palavra sobre a salvação em Cristo Jesus. Abençoe a pessoa ouvinte desse tema, possa compreender e colocar na prática na vida cristã, que possa abençoar cada um deles de maneira especial. Te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome doce de Jesus. Amém.
Muito bem, salvação em Cristo Jesus. O que é salvação em Cristo Jesus? Certo? E isso nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, nós vamos compreender de maneira especial. Diz no relato seguinte que em João 3, versículo 3 até o 7, Jesus disse a Nicodemos: se quiser entrar no reino de Deus, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E como é que nasce de novo? É interessante que Nicodemos era um homem rico, judeu, ali de Israel, príncipe de Israel, doutor da lei. E realmente não era comum naquela época quando as pessoas se relacionassem com pessoas pobres. Porque tinha duas classes de judeus, tinha as classes dos saduceus e tinha a classe dos fariseus, que era dos pobres, certo? E tinha a classe dos ricos, que era dos saduceus. Então Nicodemos era príncipe de Israel, também doutor da lei. E realmente teve um encontro especial com Jesus, porque não era comum pessoas nobres, importantes em meio à sociedade, se misturar com as classes pobres. Então, realmente foi um encontro especial, né, com a pessoa de Jesus, sobre o seu respeito, né, sobre a sua personalidade, quem é Jesus. Então, é essa realidade que ele queria saber sobre mais o reino dos céus. E também queria saber mais sobre a pessoa de Jesus, quem é Jesus, certo? E aqui eu tenho uma pergunta, é o seguinte: e como que se nasce de novo? Né? Interessante, Jesus fez uma pergunta para ele. Ô Nicodemos, seguinte, para você conhecer o reino dos céus, que Jesus estava falando a respeito dele, ele tinha que nascer de novo, da água e do Espírito. E a resposta interessante diz aqui, recebendo a Cristo no coração. Esse é o nascimento espiritual, meus queridos. Receber Jesus no coração. Quando fala no coração, está falando todo o ser do ser humano, que é a alma vivente, corpo e alma e espírito. Exatamente no momento do novo nascimento é que o Espírito Santo atua na vida da pessoa. Ela faz ela renascer para uma nova vida. O que é mais belo é que o novo nascimento será agora, um nascimento sem pecado. É então quando alguém nasce de novo, nasce para viver uma vida de justiça. O que é uma vida de justiça? Uma vida correta, uma vida honesta, conforme a palavra de Deus. Aquelas coisas que era passada, aquelas coisas erradas, não vai fazer mais, vai fazer as coisas corretas, conforme a palavra de Deus, conforme os princípios de Deus que Deus pede e para o ser humano, seus filhos, que realmente quer servir Ele em espírito de verdade. Então, realmente, é a atuação do Espírito Santo que faz o querer realizar na vida do cristão. E essa transformação é o batismo diário do Espírito Santo, pedindo o poder para transformar cada nosso ser, porque nós somos pecadores. E a única pessoa que pode nos purificar e nos salvar somente Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, aquele que morreu na cruz do Calvário, que venceu, né, a morte eterna e nos deu o que? A salvação em Cristo Jesus. Hoje Cristo está no lugar santíssimo intercedendo por cada um de nós. Por isso que a palavra de Deus, meus amigos, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer salvar todos. Porém, felizmente, nem todos querem ser salvos. Mas Deus colocou a liberdade do ser humano para fazer escolhas. Deus respeita. Mas para servir Jesus Cristo, realmente tem que ser com por amor, porque se não tiver amor, nada vai adiantar servir a Jesus. Certo? Então Deus pede que nós servamos a Ele por amor. Se não tiver amor, será em vão a nossa adoração. Essa é a realidade, conforme diz a palavra de Deus. Muito bem, diz mais aí aqui. Porque o Espírito Santo vai atuar na vida e a pessoa vai crescer no conhecimento de Deus, na prática da vontade de Deus e no preparo para o reino de Deus. É assim que resolve o problema o quê? Do pecado. Então, cada dia tem que ser batizado pelo Espírito Santo, pedindo orientação de Deus, pedindo discernimento na sua palavra, certo? Buscando ele espírito de verdade. Meio que você cai, ergue de novo, continua na vida cristã, porque Deus
vai ajudar você a vencer cada tribulação, cada provação, através do seu espírito e também através da companhia dos seus santos anjos, que aqui na terra, que nos acompanha, nos ajuda nessa jornada cristã na pessoa de Jesus Cristo. E diz o seguinte: qual é o primeiro passo para ser salvo? Olha só, está escrito em Atos, capítulo 3, verso 19. Atos dos Apóstolos, meus queridos. Quem escreveu esse livro foi Lucas, certo? Ele escreveu esse livro dos apóstolos, né? Bora ver o que diz aqui. Olha só, em Atos 3, 19 é o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam o quê? Cancelados. Interessante que aqui era um sermão do apóstolo Paulo, ou seja, perdão, aqui é um sermão do apóstolo Pedro, pregando, né, ali no templo, e também exclusivamente para os seus irmãos, né, que é ali em Jerusalém, que são judeus, e realmente pregando sobre o arrependimento, né, sobre os pecados, aquela coisa toda, que a maioria deles às vezes não cria sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, realmente, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, falou essas palavras, pregando no seu sermão, né? E muitas multidões estavam reunidas e ele falou assim: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam o quê? Cancelados. Queridos, nós não somos nada sem a presença de Jesus. Deus quer fazer coisas grandes em nossa vida. Deus quer transformar nossa vida de maneira surpreendente. Então vale a pena submeter a nossa vontade conforme a vontade de Deus. Ele quer nos transformar, Ele quer realmente nos salvar, né? Realmente das garras do inimigo, que o inimigo, o objetivo dele é matar, destruir, mas o dom da salvação de Cristo Jesus, meus amigos, é salvar o perdido. E Deus quer nos usar como assim um instrumento poderoso em sua mão para salvar outras pessoas que não conhecem Jesus, porque nós conhecemos Jesus. Então, realmente, nós somos cobreiros da missão de Deus, ou seja, a missão de Deus, mas também a nossa missão. Nós devemos cooperar com a missão de Deus, porque Deus confiou a nós de levar o Evangelho eterno para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E o texto continua dizendo o seguinte: arrependa-se. O arrependimento é um processo essencial para amadurecimento espiritual. Olha só, interessante, né? O arrependimento é um processo essencial para amadurecimento espiritual, pois é um processo de cura e transformação do interior da vida do ser humano. Reconhecer as fraquezas e pecados e arrepender-se diante de Deus são as ações que levam a maior proximidade com Deus. Quando você tem mais relacionamento com Deus, mais você vai reconhecer que você é pecador, mais você vai entender que você é totalmente dependente da graça de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça de Deus. O que o arrependimento verdadeiro produz na vida do ser humano? Olha só em João capítulo 8, versículo 11, vamos ver o que diz. E a história diz o seguinte: ela respondeu: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Interessante que ali essa mulher, a Bíblia não relata o nome dela, mas a Bíblia diz que esses homens pegaram essa mulher em flagrante no ato de adultério e colocaram aos pés de Jesus. Realmente isso foi uma cilada, uma artimanha do inimigo para justamente o que Jesus ia dizer, qual era a sua resposta através dessa mulher, o ato que ela fez, aquela coisa toda. Mas interessante que a história continua mais na frente. Jesus faz algumas perguntas e às vezes escreve o nome daqueles camaradas no chão ali, os seus pecados, aquela coisa toda. Então, a única pessoa que não podia condenar Jesus, porque o objetivo dele aqui na Terra veio aqui para
salvar os perdidos. E declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. É interessante que a história lá na frente que essa mulher ela foi que transformada através do poder do Espírito. Ellen G. White sugere que a mulher era casada e que não foi induzida ao pecado, entre aspas, pelos seus próprios acusadores, com a intenção de armar uma cilada para Jesus. Olha só, o inimigo por detrás, né, fazendo artimanha realmente para contrariar as palavras de Jesus, né, essa realidade. Então, realmente, Jesus sabia que o inimigo estava ali presente, que queria, né, realmente difamar as suas palavras, né, seus sermões, né, com as pessoas que ele estava ali falando, resolvendo os problemas de cada pessoa, aquela coisa toda, certo? Então, realmente, isso foi uma artimanha, né, do inimigo, né, a cilada do inimigo. O inimigo é sujo. Nós temos que ficar de olho, né, nessa realidade. Nós devemos vigiar, orar, sem cessar, assim como diz o apóstolo Paulo. Mas a história continua. Mas o encontro dela com o Salvador marcou o início de uma nova vida, vida de pureza, paz, devotada ao serviço de Deus, transformando-a em uma dos mais firmes seguidores de Jesus. Interessante que essa mulher, ao mistério de Jesus, ela foi uma cobreira na parte financeira para sustentar o ministério de Jesus e também dos apóstolos de Jesus, que realmente é para a pregação do Evangelho. Então, ela foi uma cobreira na parte de financeira para o ministério de Jesus e também dos apóstolos para levar a mensagem de esperança e de salvação na vida das pessoas, que as pessoas, né, possam conhecer Jesus de maneira especial. E um dos mais resolutos amigos de Jesus, realmente, que esteve com ele, mesmo ao pé da cruz, por ocasião da crucificação. É interessante que essa mulher serviu Jesus até o pé da cruz. Após o pé da cruz, ela continuou na missão, cooperando, né, com os apóstolos em prol a pregação do Evangelho através das suas finanças. Então, realmente, ela foi uma mordoma cobreira de Cristo. É, o Desejado de Todas as Nações está lá na página 462, Desejado de Todas as Nações, página 461, Reviewer, 25 de novembro de 1902, né? Sinais dos Tempos, 23 de outubro de 1879. Né? Essa história até relatada tanto nos escritos de Ellen G. White e também na Palavra de Deus. O que devemos fazer ao nos arrepender? Então, nós fazemos pergunta, mas quem dá a resposta é a Palavra de Deus. Olha, 1 João capítulo 1, verso 9 diz o seguinte: Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o que? Injustiça. É interessante que João, ele fala, né, como um pai, realmente João ele foi um discípulo bem jovem, né, no ministério de Jesus, e também ele foi autor do seu livro, João, mas também autor do livro do Apocalipse, né, e realmente João já estava de idade quando escreveu essas palavras, né, para as pessoas que estavam ao seu redor e também para os seus compatriotas que eram judeus. Ele diz o seguinte: olha, se todavia caso vocês caírem em pecado, não fiquem preocupados, não fiquem perturbados, ansiosos e tudo, certo? Lembre-se que nós temos um advogado rumo ao Pai. Quem é? Jesus Cristo. O justo e fiel. Ele está no lugar santíssimo intercedendo por cada um de nós, certo? Então, nós temos acesso direto a Ele através da fé e da oração, através do relacionamento. Nós podemos conversar com Ele através da Sua palavra. Então, ele está disposto a nos transformar, nos salvar e nos purificar de todo o que? Impureza, né? Porque, querido, nós somos pecadores. E realmente nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, que é através de seu Filho, né? Que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Qual a atitude de Deus diante do pecador arrependido? Olha só, qual é a atitude de Deus diante do pecador arrependido? Olha só aqui em Hebreus capítulo 8, verso 12, né? Como que diz aqui a palavra de Deus, que é aqui Paulo, né, falando essa realidade. Diz o seguinte:
em Hebreus 8, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, né? E dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha só, iniquidade, pecado, palavra diferente, mas está no mesmo sentido, o pecado, tudo é pecado, essa é a realidade, certo? Né? Então, queridos, Deus está disposto a nos perdoar. Então, está nos esperando de braço aberto. Então, Deus ele não tem prazer na morte, então ele quer salvar todos. Essa é a realidade. E assim que nós possamos a cada dia, a cada momento, realmente buscar a Deus em espírito de verdade, né? E colocar a nossa vida nas mãos deles. E realmente Ele quer nos transformar e também quer derramar bênçãos sem medida, mas também quer nos usar como instrumento poderoso em prol da sua a pregação da sua palavra, da vida das pessoas, as pessoas que vivem ao nosso redor, e também nos transformar diariamente através do poder do Espírito Santo, né? O Deus, o Espírito Santo, é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça e aponta em prol a pessoa de Jesus, porque a única pessoa que pode nos salvar, que foi ele que morreu na cruz, que está no lugar santíssimo nesse exato momento, no lugar santuário celestial, intercedendo em prol da nossa salvação, não só por nós, mas também por todas as pessoas que se chegam a Ele, que o desejo dele sempre é salvar. Qual é o segundo passo para ser salvo? É, olha só, tem Atos 3,19 e 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Qual é o segundo passo para ser salvo? Olha só, em Atos 3, 19 diz o seguinte: arrependei-vos, pois convertei-vos para ser o quê? Cancelados o vosso quê? Pecado. Arrepender e converter. Ou seja, mudança de vida, transformação de vida, se tornar o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. E qual é o segundo passo para ser salvo? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, seguinte: e assim se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram o quê? Novas. Quando você realmente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você se torna o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas que ficaram para trás não tem mais lembrança, né? Naquele momento em diante ali, você se torna aqui uma nova pessoa em Cristo Jesus. E agora realmente você já se torna aqui um grande missionário para o reino dos céus, para proclamar as virtudes, né, do Rei dos Céus na vida das pessoas que vivem ao seu redor. Né? Realmente, em todos os aspectos, tanto mental, físico e espiritual, levando a mensagem de esperança e de salvação na vida das pessoas. E qual é o ingrediente fundamental para a salvação? Né? Não vamos ver em Atos capítulo 16, né? O versículo 31, o que diz aqui? 16, 31 diz o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. E realmente em Atos conta uma história, né, que o apóstolo Paulo e Silas eles chegaram a certa ocasião pregando a palavra de Deus, e quando eles chegaram lá na praça pública pregando sobre a palavra de Deus, e aquelas pregações conforme a palavra de Deus que eles foram guiados pelo Espírito Santo para anunciar sobre o Evangelho eterno, via tudo de encontro contra os magistrados daquela região, daquela província. E realmente eles não gostaram, porque não estava de acordo com os prestígios deles, né, com seus cronogramas, os seus planejamentos para aquela região tudo. Vem tudo de contra eles. Então realmente eles rejeitaram, né, sobre a pregação do apóstolo Paulo e Silas, o seu companheiro, né, de viagem, missionário, e assim por diante. E não contentes com isso, o que eles fizeram com Paulo e Silas? Realmente eles tiraram as vestes dos apóstolos, né, realmente chicotaram, né, e sangraram as costas dos apóstolos. E não contentes com isso, levaram para um cárcere interior. Ali foram presos, né, Paulo e Silas, e realmente em suas pernas colocaram um tronco de madeira, né, suas mãos,
acorrentada e numa cela escura, úmida e imunda ali em quatro paredes ali naquela prisão. E realmente autoridades daquela prisão ali falou com um carcereiro que era responsável da prisão e disse: olha, todos podem fugir, Paulo e Silas, menos Paulo e Silas. Se eles fugirem, Paulo e Silas, você será morto. Olha só a responsabilidade, né, do carcereiro, né, sobre a quarta, né, desses dois homens de Deus que era Paulo e Silas. E realmente Silas olhou para Paulo e disse o seguinte: Paulo, é o seguinte, e agora o que faremos? Em meio a tragédias. Olha só, não vim pregar o evangelho para essa cidade, para essa região. Olha o pago que nos deu. Rasgaram nossas vestes, chicotaram nossas costas, sangraram e nos prenderam nesse cárcere interior aqui. E o que faremos em meio à tragédia, nesse exato momento, Paulo? Interessante que o apóstolo Paulo olhou para Silas com um olhar de ternura, um olhar semelhante da pessoa de Cristo para Silas e disse o seguinte, assim, meu amigo, em meio à tragédia nós podemos louvar a Deus em meio a tragédias. Os homens podem cerrar nossas pernas, podem cerrar nossos meios, mas se eles deixarem um pouquinho de garganta, ainda podemos louvar a Deus em espírito, em verdade, em meio à tragédia, porque Deus está no controle de nossa vida. Queridos, quando Paulo e Silas começaram a cantar naquela prisão em voz alta, e a história relata que os alicerces daquela prisão, as paredes, foram que estremecidas de tal forma tremenda que abalou toda a cadeia, toda a prisão ali. Os demais presos ficaram o quê? Amedrontados, ficaram em pânico, ficaram assustados. Estava tudo acontecendo ali. E aquela coisa toda. E os prisioneiros olharam para Paulo e Silas e disseram assim: como é que esses homens conseguem louvar a Deus em meio à tragédia? Foram chicotados, foram presos, ainda louva a Deus em meio à tragédia. Isso é inacreditável. E realmente o carcereiro ficou preocupado, né, que sobre Paulo se ele fugisse da cadeia, começou aquele terremoto, aquela coisa toda. Então ele imaginou o carcereiro de seguinte: olha, quando a pessoa, interessante, né, quando a pessoa não tem Cristo na vida, não confia nas promessas de Deus, não tem Deus na vida, e quando tem um problema, está desesperado, tudo aquela coisa, realmente fica preocupado. E a única solução parece dar a vida. Né? Quando a pessoa não tem Deus na vida e aquela coisa toda, fica desesperado e quer resolver o problema, aquela coisa toda e tudo. Então o carcereiro ficou assim meio preocupado e tudo, e disse assim: eu realmente agora estou lascado nesse momento, porque se Paulo e Silas fugir, estarei morto. Então, quando a pessoa não tem Cristo na vida, ela é capaz de fazer algumas tragédias na vida, né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, quando o carcereiro ficou amedrontado com aquelas coisas ali, quando Paulo e Silas estavam cantando, em meio à prisão, diz que a prisão começaram a sacudir, os alicerces, aquela coisa toda, e, e realmente ele puxou a espada, o carcereiro, e ia tirar a sua própria vida. Então Paulo e Silas ele brandaram em alta voz, dizendo: não te faças maus. Todos estamos aqui. Então o carcereiro olhou para Paulo e Silas e disse assim: senhores, o que farei para ter a vida eterna? O que farei para ter a vida eterna? O que vocês possuem que eu não possuo? O que vocês têm que eu não tenho? Por favor, diga-me o que devo ter a vida eterna. Olha só a resposta de Paulo e Silas para o carcereiro que estava quase querendo quitar sua vida, né? E diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E a história relata mais na frente que o carcereiro ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida. E realmente, após a prisão, o carcereiro ele foi o que? Batizado em Cristo Jesus. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E realmente é, ele foi batizado e também muitas pessoas ali ao seu redor, os demais presos também conheceram a palavra de Deus também e entenderam sobre quem é a pessoa de Jesus, aceitaram e também foi batizado de maneira especial. E assim vai. E eles foram, né, convertidos, transformados através do poder do Espírito Santo. Então, essa é a história, né? Então, o que farei para ter vida eterna? Aqui está a grande resposta da palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e sereis salvo tu e a tua casa. Então, a única pessoa que pode salvar você é Jesus Cristo. Como deve ser a atitude do pecador convertido? 1 João 2 e 6 diz o seguinte: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então nós devemos andar como Jesus andou, ser semelhante a ele, certo? Seguindo os seus preceitos, obedecendo a sua palavra, pedindo a unção do Espírito Santo, que é o nosso, né, conselheiro, né, ajudador para seguir a vida cristã aqui na terra. Essa é a realidade. Em Gálatas 5, né, 22, 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, amabilidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há o quê? Na lei. Então, qual é o convite de Deus para os pecadores? Em Hebreus 4, 7 é o seguinte: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouviste o quê? A minha voz. Não endureçais os vossos corações. Queridos, Deus está pronto a nos perdoar. E também o que? Nos salvar. Então vale a pena entregar nossa vida na mão de Deus. E ser um servo leal na mão de Deus. E ser um cobreiro na mão de Deus. Porque Deus quer nos usar como instrumento poderoso na vida das pessoas. Em Mateus 11, 28, 29 é o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. Amém. Deus seja louvado. Né? Pense nisso. Graças a Deus pelo Salvador, Jesus. Aceitemos hoje de todo o coração esse Salvador, que tem o poder de mudar o coração e transformar em filho de Deus, o maior pecador. Se Cristo nos transformar hoje, viveremos com Ele em seu reino. Amém? Deus seja louvado, que esse seja o nosso pensamento. Aceitemos hoje de todo o coração esse Salvador que tem o poder de mudar o coração e transformar em Filho de Deus, o maior pecador. Se Cristo nos transformar hoje, viveremos com Ele em seu reino. Amém? A minha e a sua decisão está. Então diz o seguinte: querido amigo, você aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? E você quer confessar a Ele os seus pecados para obter perdão e salvação por meio da sua graça maravilhosa? Deus realmente está fazendo um convite especial em nossa vida. O Espírito Santo está fazendo um convite especial em nossa vida, que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor. E também ser um cobreiro de valor para cumprir a sua missão aqui na terra, que é pregação do Evangelho a todos, até que Jesus venha para nos buscar, para viver com Ele para todo o que? Eternidade. Essa é a realidade, meus queridos. Então vale a pena nos colocar nossa vida na mão de Deus. Deus realmente quer transformar a nossa vida. Deus quer transformar a minha vida, a sua vida. Não importa qual é a dificuldade, Deus ama você, transforma você. Isso basta você tomar decisão e colocar sua vida nas mãos deles. E deixa Deus fazer a proeza, a promessa acontecer na sua vida. Certo? Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. E assim que nós possamos a cada dia, a cada momento, colocar a nossa vida na mão de Deus. Essa é a realidade.
Que Deus abençoe a cada um de vós, pela sua decisão, pela sua entrega. Confia nele e as outras coisas serão que acrescentadas, nele. Essa é a realidade. Deus eu agradeço. Obrigado, Pai, pela tua palavra de esperança, por esse sermão, dessa palestra. As pessoas que estão ouvindo, que possam cada dia mais buscar essa verdade e transformar todo o nosso ser de maneira especial. E queremos colocar na sua vida as mãos, Senhor, para ser instrumento poderoso para pregar o Evangelho a todo mundo que precisa conhecer a Ti, se converta, vive em Ti e assim se prepara em prol da Tua volta para viver contigo nas mansões celestiais. Nós te agradecemos por tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, o próximo tema que nós vamos estudar.
E assim que Deus possa nos abençoar, cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Certo? Lembre-se, a palavra é de Deus, mas a voz é a nossa. Que Deus abençoe a cada um de vocês.